Bismillahirrahmanirrahim. Recitamos os versículos do 24 a 26 do capítulo das mulheres, Suratun Nisa, capítulo 4. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Em nome de Deus, o clemente ou misericordioso. Esse versículo também fala sobre o casamento no Islã, como os versículos anteriores. A gente explicou com quem um homem muçulmano pode se casar, e agora nesse versículo está... Na verdade, a gente explicou assim no versículo 23, com quem um muçulmano não pode se casar, e está continuando. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Não pode se casar com mãe, irmã, sobrinha, tia, avó, e não pode se casar com uma mulher casada. Quer dizer que uma mulher casada não pode ter o segundo marido, não pode casar com uma mulher. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ. E vós é proibido esposardes as mulheres casadas. Que mais fala assim, Kitab Allah alaykum, quer dizer que isso é uma prescrição, ou um escrito, uma obrigação. Prescrito? Aqui traduziu assim, é prescrição de Deus para vós. Kitab Allah, já está escrito e você não pode negar e tem que fazer assim. E vós é lícito além disso. Versículo 23 e versículo 24, né, como uma lista, Deus fez uma lista das mulheres que um homem muçulmano não pode se casar. O resto você pode casar com qualquer mulher. أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. Mulheres com vossas riquezas. Por que fala أن تبتغوا بأموالكم? Porque você tem que dar dote, né? Tem que pagar. Não é assim, você não está comprando um objeto, claro, mas você deve pagar uma coisa aí, principalmente nos nossos países, esse dote é bem pesado, né, Raj? Às vezes a gente escolhe um dote muito pesado, passa de às vezes milhão ou milhões, né, por exemplo, o real brasileiro. Esse é um tipo de garantia também da mulher. Aqui no Brasil, não sei, em alguns países, tem essa lei que a mulher ganha a metade da riqueza do marido, que se eles quiserem separar, ou uma parte dos bens do marido. No islamismo não existe essa lei, mas, como aqui também está escrito nos outros versículos também, o dote que o marido deve pagar, às vezes é pesado, depende do acordo que eles combinam no casamento. Então, você quer separar, fazer divórcio, tem que pagar isso para a mulher, isso é um tipo de garantia também às vezes.
المهر بيسموه. mahar. نفس الشيء El mahar é بس بغير traduzido em português como dote. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. Tá bom. Explicou nos versículos anteriores sobre o casamento e agora explica o casamento temporário, ou mut'a, e depois vai explicar se casar com servas, né? Eu acho que escrava não é uma palavra boa para traduzir, ou serva, que era comum na época. Depois vai explicar. Mas agora fala istamta'tum. Istamta'tum vem de mut'a, né? فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. Se um caso não tiver condição para casar, pode fazer casamento temporário, mas se você fizer isso também tem que pagar dote. As traduções sempre tem uns erros, mas eu vou ver essa tradução que está na minha mão, como traduziu, para as esposares e não para cometerdes adultério e aquelas com as quais vos deleitardes. Deleitar, o que quer dizer? Correto, corretíssimo deleitar. فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن. E perguntam, mas como temporário, casamento temporário, o que significa? Olha, tem muita gente que não tem condição para casar. Imagina um menino que tem esse tipo de paixão com 14, 15 anos, 13 anos, 14 anos, mas ele está estudando, vai fazer faculdade, depois não tem, não sei, dinheiro para... Imagina o dever de um homem muçulmano, tem que alugar uma casa, né? Se não puder comprar, tem que alugar pelo menos. E depois tem que pagar tudo em casa, o homem tem que pagar, né? Alimentação, não sei, roupas, viagem, tudo. E um menino com 20 anos não tem condição. Como ele pode? Ele pode fazer zina, pode ter relação ilegalmente? Não. Então, por isso que o Alcorão Sagrado, o islamismo trouxe essa lei e claro que não pode exagerar, não pode, sabe, tem muita gente que em nome do temporário casamento fazem coisas que não é correta. Como eu expliquei antes também, uma vez um companheiro do imam Sadiq perguntou para ele que, imam, eu quero saber sobre o temporário casamento, como faço? O imam respondeu, mas por que você está perguntando de mut'a e você tem uma esposa, você já é casado? E você, por que está perguntando disso? Ele falou assim, não, mas eu só quero saber. O imam disse, innaha halalun mubahun mutlaq, quer dizer, mut'a, mas para quem que não tem necessidade. Quem tem necessidade, né? Um homem que não é casado ou é casado, mas está viajando. Imagina a viagem naquela época, que demorava às vezes uns meses e o homem não aguentava. Ou não é só para o homem, temporário casamento é lícito para a mulher e o homem, né? Não tem condição. Ou você é casado, mas sua mulher é doente, né? Não pode ter relação, mas você ama ela, não quer separar. Enfim, em uns casos, algumas situações, até fica obrigatório para você não fazer zina, não ter relação com... Aqui no Brasil, imagina, quantos porcentos dos homens são casados? A maioria não é casado e tem relação assim, cada noite fica com... Isso não é lícito no islamismo. Esse tipo de casamento é um casamento, você tem que ter um acordo com a mulher, pagar dote como um presente
do casamento e tem que deixar um prazo, um tempo específico, 1 mês, 2 meses, mas não é como permanente, casamento permanente, quer dizer que a mulher não herda e o homem também não herda, e não é dever de homem preparar uma casa, nossa alimentação, não tem essas obrigações do casamento mesmo, mas não é assim bem como liberado, assim, pode fazer com várias mulheres, não é assim também. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً é obrigatório para você conceder mahar, ou dote delas, nesse tipo de casamento também. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ e não há culpa sobre vós pelo que acordais mutualmente depois do preceituado. Vocês têm um acordo de pagar, não sei, 2 moedas de ouro, por exemplo, mas ela já fala que eu não quero a metade, então não é obrigatório para você pagar mais. Inna Allaha kana aliman hakima, por certo Deus é onisciente, sábio. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. E quem de vós não pode, pelas posses, esposar as crentes livres, que ele tome mulher dentre as jovens crentes que possuís. E Deus é bem sabedor de vossa fé. Tá bom, você não pode casar, não tem uma mulher fiel assim para você se casar, e você não quer fazer mut'a também, então você tem uma terceira opção, se casar com a serva, a gente pode falar servo ou serva ou escrava, que na época era comum. Mas como assim? O islamismo tem algumas leis, isso é lícito, assim, escravo ou escrava no islamismo? Olha bem, meu querido irmão, ou querida irmã. O islamismo chegou em uma época que isso foi bem comum. Uma cidade de, por exemplo, 500 mil habitantes, 50 mil ou mais eram escravos. Então, o islamismo não podia falar, não é lícito ou é pecado. Não é lícito, não é lícito e lícito. lícito, é pecado para vocês terem um servo em casa. Vocês não podem comprar e vender. Tá bom, vocês não podem fazer. E agora? 100 mil ou 200 mil servos que estão em nossas casas, a gente tem que mandar embora. E para onde eles vão? Se um versículo do Alcorão falasse isso, as pessoas teriam que mandar embora todos os servos para a rua. E para onde eles vão? Que trabalho? Onde eles podiam dormir? Só imagina nisso. O que eles podiam comer? Então o islamismo chegou contra essa lei, contra essa, como se chama? Eu acho que escravidez chama hajama? Isso, escravidão. O islamismo era contra a escravidão. Mas, gradualmente, passo a passo. Então, imagina para muitas leis na jurisprudência islâmica. Você não conseguiu jejuar no mês de Ramadã?
ou você quebrou seu jejum, você tem que dar um servo, tem que libertar, né? Então, tinha muitas leis que você tinha que fazer isso para libertar todos os escravos, mas gradualmente. Então, na época era comum. Mas o islamismo está falando assim, tem que se casar com ela uma fiel, né? Uma muçulmana fiel dentro delas. Wallahu a'lamu bi'imanikum. Essa frase também é muito bonita. Você não pode julgar ninguém, mas ela não é fiel. Eu não vou casar com essa mulher por quê? Porque não, aquela mulher não é uma mulher religiosa. Ou aquela pessoa em geral, aquela pessoa não, ela... Wallahu a'lamu bi'imanikum. Deus sabe a fé de cada um de vocês. Você não pode julgar pelo visto da pessoa que ele é religioso, fiel, crente ou não. Ba'dukum min ba'd, que procedeis uns dos outros. Então, esposai-as com a permissão de seus amos e concedei-lhes seu mahar ou dote convenientemente, sendo elas castas, não adúlteras e não tendo amantes. Tem que escolher uma mulher religiosa que não faz coisa errada, não sai com outro homem, não traiu, por exemplo. Adultério. Adultério. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. E quando casadas se então cometem obscenidade, caber-lhes-á a metade do castigo das mulheres livres. Isso é outra lei sobre o castigo de uma mulher das servas que trair, vai ter o castigo metade da mulher livre. لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. E essa parte, وأن تصبروا خير لكم, quer dizer, mas se você não tiver nenhuma condição, né, para casar com um casamento normal, um casamento permanente, ou um temporário, ou não tem serva assim nessa época, أن تصبروا خير لكم. E pacientardes vos é melhor. Wallahu ghafurun rahim. E Deus é perdoador, misericordiador. Yuridu Allahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunana alladhina min qablikum wa yatuba alaykum. Wallahu alimun hakim. Deus deseja tornar evidente para vós o que não sabeis e guiar-vos aos procedimentos dos que foram antes de vós, e voltar-se para vós, e Deus é onisciente, sábio. Sadaqallahu al-aliyyul azim.